Sejam bem-vindas e bem-vindos à quarta edição do P3C, PPPs e Concessões, Investimentos em Infraestrutura no Brasil, evento realizado pela Necta com correalização da B3, Estadão e Portugal Ribeiro e Jordão Advogados. Agradecemos o apoio da Prefeitura de Maceió e Pumatronics e Caixa e demais patrocinadores e parceiros que estiveram presentes em todos os momentos da organização deste evento. Juntamente agora vamos assistir o vídeo da plataforma Connected Smart Cities dos nossos patrocinadores. Para iniciar o painel, convido ao palco os palestrantes. Luciene Machado, superintendente da área de soluções das cidades do BNDES e vencedora do prêmio Carreiras de Impacto P3C. Seja bem-vinda. Tiago Campolina, sócio da M. Viana Advogados. Obrigada pela presença. Gilberto Perry, secretário executivo da FNP, Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Muito obrigada pela presença. Marcelo Cruel Milano do Canto, chefe do Departamento de Parcerias do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Obrigada pela presença. Denis Mendes de Melo Matias, gerente nacional de desenvolvimento de parcerias e serviços especiais para governo da Caixa. Muito obrigada. E para conduzir o debate, convido o senhor André Arantes, assessor técnico do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos. Muito obrigada. Um ótimo painel. Muito bom dia a todos e todas. É um prazer, antes de mais nada, estarmos aqui nesse palco, dividindo experiências, compartilhando oportunidades, descobrindo as novas possibilidades que a gente tem para esse tema tão relevante para nós aqui no Programa de Parceria de Investimento, que é a iluminação pública e cidades inteligentes, como é que a gente planeja avançar com os agentes que estão aqui compartilhando esse palco, com as experiências e aquilo que a gente vislumbra para o futuro das cidades. E para nós é sempre um prazer, uma satisfação muito grande. Meu nome é André Arantes, eu sou assessor técnico do PPI. A gente, no PPI, desde o seu início, acompanha e apoia a estruturação de projetos de concessões e parcerias dos entes federativos, estados, municípios, União, consórcios públicos. Tivemos o orgulho, Denis, meus colegas aqui, que participaram da estruturação, o Thiago também, tenho dois colegas aqui na mesa que participaram da estruturação de um projeto premiado, né, que foi do consórcio Condé, de iluminação pública. Então, para nós é uma satisfação muito grande ter esse quadro tão relevante aqui de pessoas que conhecem o assunto, gostam da pauta, trabalham com esse tema, e para nós é sempre uma satisfação muito grande estarmos aqui coordenando esse espaço.
O PPI ele surgiu para ser um facilitador da iteração e desenvolvimento de projetos de infraestrutura com viés de concessões e parcerias. Ele surge no momento em que está aqui um dos autores desse pedido, que é a Frente Nacional dos Prefeitos, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, solicitou o apoio do PPI para desenvolver e ajudar os municípios a desenhar, estruturar, modelar e avançar na pauta de concessões e PPPs. E para nós, no PPI, é um orgulho muito grande trabalharmos com infraestrutura social, que é aquilo que mais dignifica o poder público dentro das suas necessidades, dentro de atender à urgência do cidadão e às suas necessidades e complementariedades de serviço, numa lógica de resultados, numa lógica diferente da contratação convencional. E o desafio que a gente tem observado e tem enfrentado ao longo do tempo é como desenhar projetos que são sustentáveis, fiscalmente responsáveis e que tragam o maior benefício possível ao cidadão. É essa a nossa missão, o nosso desafio. E na pauta da iluminação pública é o que a gente que acompanha esses projetos há bastante tempo tem falado de uma reviravolta, né? Nos últimos anos, 4 marcos legais substanciais da iluminação pública foram alterados e com propósitos, acho que o pessoal nessa mesa aqui pode explicitar muito bem, que reconfiguraram, nos obriga a reconfigurar todo o desenho que hoje é prestado para a iluminação pública pelas suas alterações que foram trazidas aqui para esse contexto, esse cenário. O primeiro foi a alteração do artigo 149A, em que permitiu a inclusão no escopo da contribuição de iluminação pública de serviços de monitoramento de vias e logradouros públicos. Além disso, para a reforma tributária, foi colocado também no Código Tributário Nacional toda a especificação do que vem a ser a contribuição de iluminação pública, a contribuição que está prevista no 149A, que está em tramitação, está no Senado Federal, avançando com boas possibilidades da gente ratificar esses termos esse ano. E a nossa oportunidade, nós como agentes estruturadores, nós que lidamos no apoio às políticas públicas, como podemos estar conectados, ampliando a prestação de serviços através, por exemplo, dos ativos de iluminação pública ou de outros ativos que possam ser incorporados às concessões e PPPs, no intuito de ampliar a capacidade de resposta dos entes subnacionais. 2 eventos foram determinantes para essas alterações. A própria reforma tributária, que veio no bojo de uma alteração significativa da competência tributária primária dos municípios em relação ao ISS, a sua competência arrecadatória, e os eventos climáticos extremos que presenciamos todos em relação ao Rio Grande do Sul e a outros locais, com fortes impactos na vida do cidadão, e de maneira que se pudesse trazer para dentro da municipalidade condições de operar, manter e desenvolver sistemas que conectem o cidadão à sua realidade local. E um fato também determinante para todo esse movimento é a questão da segurança e proteção civil, que é um fator muito forte das administrações atuais, das administrações municipais que enfrentam a questão da segurança como um fato determinante, um fato central. Então esse é o nosso norte aqui do debate, um debate, uma fala aberta. Eu reforço o que foi falado aqui no cerimonial, no início, quem quiser colocar questões para que a gente possa discutir aqui no aplicativo está aberto, a gente pode ler e passar algumas informações, algumas conversas aqui para os demais palestrantes trocarem ideias nesse ambiente de construção. Eu queria passar a palavra inicialmente aqui ao Gilberto PR, secretário executivo da Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas, para falar um pouco de todo esse contexto que eu sintetizei aqui e de qual é a perspectiva da Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas dentro das novas gestões, como a gente pode avançar, como é que nós podemos ajudar os municípios a melhorar os serviços públicos por meio de elementos de cidades inteligentes. Por favor, Gilberto. Muito obrigado, André. Bom dia a todas e todos. Cumprimento em nome da Luciene. Nesse ambiente tão importante de debater esses assuntos estratégicos para as cidades, né? Mas muito masculino, né? Que coisa!
né? Poucas mulheres no ambiente, né? Então fica aqui também esse nosso, né? Essa nossa mensagem, né? De que seria desejável, né? Também nesta área da política pública, né? Termos um pouco avançar no tema da igualdade de gênero, né? É uma satisfação agradecer o convite, né? Para estarmos aqui nesse evento, em nome do nosso atual presidente, que é o prefeito Edivaldo Nogueira, ex-prefeito de Aracaju. Estamos num momento de transição na diretoria da FNP. Brevemente assume a presidência da entidade o prefeito Eduardo Paes, isso já é público, prefeito do Rio de Janeiro. E ele, prefeito Eduardo, já deu algumas entrevistas a respeito e tem conversado com os prefeitos das principais cidades do país a respeito de que agenda é essa que as cidades brasileiras têm que priorizar nesse momento, né? Os prefeitos acabaram de sair do processo eleitoral, claro, estão com as demandas dos seus eleitores muito frescas na cabeça, né? E os prefeitos têm dito segurança pública, a questão das mudanças climáticas, os eventos climáticos cada vez mais intensos, frequentes e destrutivos, o tema da mobilidade urbana e o tema do financiamento das cidades em geral. Tudo isso dialoga com isso que nós estamos conversando aqui. Eu não sei se é possível exibir o que o André já falou, enfim, essa conquista que foi na reforma tributária, na mudança constitucional, que foi essa alteração prevendo essa possibilidade de utilizar esses recursos da COSIP de uma forma um pouco mais abrangente, né? Inclusive tentando minimizar a insegurança jurídica que já existe na aplicação desses recursos, né? Que todos conhecem aí, que cada tribunal, cada conselheiro é uma interpretação, enfim, nós vamos tentar construir, agradecer a todos vocês, especialmente a PPI, mas também aos gestores das cidades brasileiras. Theo Santini, a nossa economista, está aqui conosco, que ajuda a articular os gestores municipais que lidam com esse assunto no dia a dia, e esses gestores sempre nos pediam, olha, seria possível a gente mexer na Constituição, mexer no marco regulatório da COSIP, porque isso poderia certamente alavancar os investimentos nas cidades, né? Se esse recurso pudesse ser aplicado de uma forma com segurança jurídica, repito, né? Em outros dispositivos que estão aí disponíveis para as cidades, do ponto de vista de cidades inteligentes, né? Dispositivos, sensores, enfim, monitoramento, vídeo monitoramento e depois o processamento dessas imagens, dessas informações. Então, volto a dizer, esta feliz coincidência, não é uma feliz coincidência, óbvio que isso foi planejado, né? Mas, de toda sorte, a presidência do prefeito Eduardo Paes, da cidade do Rio de Janeiro, nessa agenda que responde a esses 4 desafios que estão colocados para as cidades. E mais, a experiência exitosa do município do Rio de Janeiro com o Centro de Operação e Controle. O COR do Rio é exemplo internacional, certamente você conhece, que trabalha lá no Rio, né? O Belchior lá é a liderança do COR, né? É um exemplo para que as cidades possam se inspirar. E aí, como financiar? O financiamento, esperamos que não só a alteração no 149A, mas como o André já comentou, que a regulamentação que tramita no Senado, que vai disciplinar a mudança que já ocorreu na Constituição, de tal forma a clarear que, inclusive, os centros de operação e controle poderão ser financiados com recursos da COSIP. Isso é muita novidade. Só a próxima tela. É só essa mesmo. Muito obrigado, viu? Só essa. Agradeço. Essa tela... Opa, que sumiu, mas enfim... Podemos voltar, mas enfim, é apenas para dizer aos senhores, né, que o que tramita no Senado Federal é esse detalhamento que foi construído com esses gestores, com muito diálogo, né? Theo Santini foi aí o costurador desse texto, junto com procuradores e outros, e tantas instituições que estão aqui, né? Então não vou dizer que é um texto apoiado, né, pelo governo, mas obviamente nós dialogamos muito, né, com várias áreas do governo, de tal forma que fosse a consideração do Congresso Nacional um texto que pudesse avançar. Isso, obviamente, em algum momento, alguns setores... mas e as contas de iluminação pública? Vocês vão continuar
pagando, se agora vocês querem comprar câmeras e sensores e sistemas, né, de controle. Sim, claro, não há a menor possibilidade, né, de os municípios voltar ao que era, né? Até a instituição da COSIP, infelizmente, aquela inadimplência rotineira que nós tínhamos na conta de iluminação pública, que foi, obviamente, superada com a instituição da COSIP, e o compromisso da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos é zelar, continuar zelando para que essas contas sejam pagas na data do seu vencimento, e esse avanço na legislação, eu acho que é a grande novidade desse início de mandato. E aí, eu acho que nós temos que bater bumbo demais para esse assunto, para finalizar. Porque esse é o primeiro ano dos mandatos, é o ano, né, que ou organiza agora, primeiro para quem está chegando, mas também para aqueles que foram reeleitos, né, o momento de planejamento e organização de rota, ou depois a gente conhece o ciclo eleitoral no ano que vem e nos seguintes o assunto vai ficando cada vez com menos potência. Então, assim, torcer para que o Senado aprove rapidamente esta regulamentação, e que possamos, junto com todos vocês, levar essa boa nova às cidades e que os projetos possam ser estruturados contando com essa receita, o que dá, obviamente, credibilidade no mercado para participar dessas operações, uma vez que tem uma receita clara que pode ser utilizada, né, constante, perene, que pode ser utilizada para essa finalidade. Mais uma vez, colocar a FNP à disposição de todos vocês e agradecer o convite aqui por estar nessa manhã de terça-feira. Muito obrigado. Muito obrigado, Gilberto, sempre muito preciso e muito concreto nas soluções que foram apresentadas e discutidas aqui conjuntamente. Para nós também é uma satisfação podermos participar desse processo e podermos ajudar e contribuir de maneira que possamos melhorar a vida do cidadão. Acho que esse é o nosso desafio, que estamos todos aqui, nós, colegas do governo federal, dos municípios, dos estados, da frente, tentando buscar soluções, e isso que nos impulsiona numa fronteira que é nova, uma fronteira que é um desafio para todos nós. Nós conhecemos, costumamos sempre conversar com as pessoas que lidam com as questões públicas, imaginando que não tem solução para o poder público para ele melhorar uma situação hoje existente. Existem soluções. Se o próprio mercado consegue contratar, especificar e ter uma solução que aumenta a segurança, que aumenta a resiliência da cidade, que ajuda no planejamento urbano, que traz ferramentas para o monitoramento e para avançar com as questões da centralidade urbana, é muito relevante. E para isso a gente tem o prazer e o privilégio de estar aqui com a Luciene, do BNDES, que está nesse painel compartilhando conosco as expectativas, né, que o banco tem em relação às cidades inteligentes, né, como avançar nessa fronteira, quais são esses elementos, né, que podem ser trazidos para dentro dos sistemas, para as construções e parcerias, já que o banco trabalha muito com a questão da inovação, é um ponto relevante aqui, que eu queria deixar a Luciene, por favor, à vontade para expor a sua posição, por favor. Obrigada, André. Queria agradecer aqui ao P3C, né, NECTA, enfim, todos os organizadores, patrocinadores, a presença aqui nesse painel. Eu acho assim, fantástico. Eu acabei de sair de um painel, só para os senhores entenderem, acabei de sair de um painel que tentava fazer um retrospecto sobre o marco legal, né, das concessões e PPPs. A lei das PPPs fez 20 anos no ano passado, a lei das concessões fez 30 anos esse ano, os aprimoramentos, as experiências, os desafios para frente. E aí, quando me chamaram para participar desse painel, eu disse assim, bom, mas não tem muita experiência a agregar aqui. Mas eu achei que era uma coisa assim fantástica poder falar em desafios da utilização desses dois mecanismos, né, de apoio aos gestores públicos, num contexto específico de um setor nascente, né? Que talvez, né, muitos de nós que trabalham aqui com concessões e PPPs já tenham trabalhado no natural aperfeiçoamento de modelos existentes, né, ou de vias já um pouco pavimentadas. Aqui eu acho que é o convite, né, André, a que todos participemos, na verdade, do nascedouro de possibilidades novas, né? E aí, quando a gente olha, né, Gilberto, agradecer as tuas palavras iniciais, assim, e também dizer que quem olha para esse universo de concessões e PPPs está realmente atrás do que o legislador e vocês todos puderam fazer de esforço em relação à COSIP, né? Que é
caramba, tem aqui um serviço público ou um benefício, né, para uma determinada prestação de serviço público que não tem um custeio identificado, né? Poxa, mas ele tem similaridade aqui com os temas relativos à iluminação pública, onde o país já avançou muito em termos de modelagem de projetos e de investimentos feitos. Depois o Denis vai falar, e a Caixa, né, e o FEP tem uma experiência larga sobre isso. Então, se esse fluxo de recursos perene, testado e previsível, né, ele tem saldos, por que não permitir que os municípios utilizem, e não utilizem inclusive livremente, utilizem para finalidades que são muito afins, né, à natureza inicial do que seria a motivação da iluminação pública, que é sem dúvida o monitoramento, vigilância, né, dos logradouros públicos, com benefícios evidentes sobre segurança. Então, achei a sacada fantástica, assim, eu sei que por trás de cada sacada fantástica tem um esforço, né, tem um suor danado de articulação, mas assim, acho que a motivação é um pouco essa. Acho que para nós, e aí para os senhores entenderem, do ponto de vista do BNDES, que estrutura projetos de PPPs, nós estruturamos pelo menos 10 projetos em iluminação pública, 9 dos quais já estão implementados. Isso significa mais ou menos 8,5 milhões, né, de pessoas beneficiadas, mais de 2 bilhões de investimentos, né, só na troca das luminárias, na reforma do parque, na telegestão, enfim. Então também para nós essa proposta ou esse convite de pensar em outros segmentos para os quais esse novo destino da COSIP possa ser melhor utilizado, ele faz muito sentido, porque a gente também já teve chance de se debruçar com um determinado recorte aí de tamanho de municípios a projetos dessa natureza, né? Um outro ângulo que a gente vê também como muito favorável bom, somos cariocas, estamos lá no Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes indo para o 4º mandato, muito satisfeitos aí, né, da nova... Ele está fazendo quase nada, pode realmente se dedicar a uma nova empreitada como essa, mas quem conhece, né, aquele gestor e a capacidade dele fazer coisas, acho que soa como muito natural. E eu contextualizo isso para dizer que o banco financiou o centro de operações do município do Rio, né? A gente sabe que o prefeito amanhece todos os dias dentro do centro de operações, ele entra nos matutinos locais, né, nos programas locais, mostrando os principais flashes da cidade, como é que está o trânsito nas principais vias, tem alguma coisa acontecendo do ponto de vista de risco de inundação, ele está lá também, enfim. Então a gente vê muito na prática, e a gente que está ali no município do Rio, de forma até muito próxima, né, o quanto esse tipo de ferramenta é funcional, é instrumental para a vida do gestor público, para a vida do prefeito. Então, o banco financiou lá o centro, mas não com base, obviamente, nesse arcabouço aqui que ainda está para ser completado, né? Financiou do ponto de vista da dívida pública de um ente subnacional como é o município do Rio, que tem capacidade de endividamento. Então, natural a partir dessa experiência também fica pensar, bom, uma vez que a gente tem a possibilidade de contar com esse fluxo de recursos remanescentes, né, da COSIP, será que a gente não consegue colocar outros modelos para financiar centros de controle em outras realidades, né, em outros estados, em outros municípios? Então, eu acho que é uma outra avenida que se abre que a gente acha bastante interessante, né? E por fim, sem querer monopolizar colegas, mas colocar um terceiro aspecto, que é o da necessidade de adaptação frente aos eventos climáticos de mais alta severidade, né? Então, nós estamos sendo muito demandados, não só nos investimentos que a gente tipicamente financia, né, mas também pensar soluções que deem mais resiliência às infraestruturas das cidades, né, no fim do dia, porque pode ser da União ou do Estado, mas no fim fica na cidade, né? Então, é claro que o prefeito se preocupa, é claro que a prefeitura está ali olhando para os impactos daquilo, né? E aí a gente sabe que a gente também vai precisar, como país, pensar num conjunto de equipamentos públicos de monitoramento e prevenção de desastres de uma outra ambição, eu diria, né? Não por acaso o governo do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, com quem a gente tem um conjunto de projetos em estruturação em andamento, nos pediu que uma determinada área, que nós estaríamos estudando um outro aproveitamento imobiliário em Porto Alegre, fosse destinada à construção de 2 centros, um centro de defesa civil e prevenção de desastres e um centro de ajuda humanitária, né?
Nós vamos ajudar o Estado, inclusive no nível de anteprojeto, para que se possa fazer uma contratação a partir dali. Mas é natural que a gente faça a conexão disso tudo aqui que André e Gilberto falaram com essa oportunidade. Bom, se vamos ajudar o Estado a colocar esses equipamentos de pé, como podemos fazer para ajudar o Estado e o próprio município de Porto Alegre a melhor usufruir da capacidade desses dois equipamentos com esse fluxo que está sendo gerado, né? Que tecnologias estão disponíveis? Como a gente municia, na verdade, toda a cidade, enfim, e as variáveis-chave que vão ser ali monitoradas, com a tecnologia necessária para que esses centros tenham vida, né? Porque, no fundo, o que mantém essa conexão direta com o cidadão é a capacidade de trazer, monitorar dados, compilar dados, interpretar dados e com base nisso tomar determinadas ações, né? Então, quis contar um pouco isso para vocês, para dizer que, claro, né, estamos observando esse movimento com muito interesse. Eu estou lá, né, a Mari falou aqui na abertura que sou superintendente da área de soluções para a cidade. Significa que eu estou ali focada em saneamento, mobilidade urbana, requalificação urbana. Então, naturalmente, olhando para isso aqui que está nascendo com muita expectativa e procurando fazer essas conexões que o André disse no início, né? Como é que essas oportunidades que se abrem se aderem à nossa realidade de estruturador de projetos hoje? E aí eu tentei aqui contar rapidamente algumas coisas que a gente andou pensando para começar a tentar trabalhar nesse esforço grande aí que todos vocês fizeram para fazer com que esse novo marco regulatório fique de pé. Muito obrigado, Luciane, pelas palavras. É sempre muito bom contarmos com o apoio do BNDES nessa fronteira da inovação, porque acho que um pouco o DNA do BNDES é inovar. O BNDES pega contratos desafiadores, de grande porte, e eu tenho certeza que com todo o movimento que tem sido feito aqui para trazer mais tecnologia para o ambiente urbano, o BNDES tem muito a trazer, muito a colaborar, para a gente avançar nas próximas fases e no desenho de um modelo que faça sentido para o poder público e que consiga trazer inovação, porque tecnologia nós temos. A questão é como é que financiamos isso e colocamos isso a serviço do cidadão, que é o desafio talvez maior aqui no desenho das concessões e parcerias. Eu queria pedir então a palavra agora do Denis, meu colega de trabalho, Denis Matias da Caixa, gerente nacional de desenvolvimento de parcerias e serviços para o governo da Caixa Econômica Federal. A Caixa é o agente operador do fundo, agente estruturador das nossas concessões, e tem uma bagagem bacana. E o que a Caixa vem planejando, né, Denis, para esse novo desafio aí da iluminação pública, com um contexto ampliado de cidades inteligentes, de elementos de cidades inteligentes. Muito obrigado aí pela vinda. Eu que agradeço, André, a oportunidade de compartilhar aqui um painel tão rico, né, com as contribuições e trazendo o tema da iluminação pública que a gente reconhece como aquele modelo de PPP que popularizou as PPPs para os municípios. A gente veio de um painel agora do desafio da viabilidade das PPPs municipais e acho que a iluminação pública cumpriu um papel importante. Hoje a gente fala nessa carteira do FEP, né, André, nós já levamos a leilão 25 projetos com sucesso, todos com sucesso no primeira oferta, né, publicou o edital e tivemos ali interessados e demonstrando ser atrativo e economicamente viável. E ainda tem uma esteira aí de mais outro tanto, né, ainda com o FEP, abrindo trilhando esse caminho na direção de levar para os municípios, de maneira geral, essa solução contratual que é a PPP, que é a concessão, que ela é sem sombra de dúvida mais eficiente. Óbvio que PPP não cabe para tudo, concessão não é para qualquer modalidade, tem que se ter um sentido, tem que se ter uma previsibilidade, uma fonte de receita adequada, isso é importantíssimo, por isso o caminho, né, Gilberto, que a FNP tem protagonizado, vai trazer a segurança jurídica para que a gente possa dar esse próximo passo, né, segurança jurídica e econômica para isso, na linha de acoplar nesse processo de iluminação pública o conceito de cidades inteligentes. E aí quando a gente fala de cidades inteligentes, né,
A gente não está falando aqui puramente de tecnologia digital, a gente está falando de fato em soluções que vão se agregar para que a gente tenha uma cidade resiliente, conectada, né, que possa trazer integração dos serviços e melhor qualidade para a população. E como a Luciene bem disse, né, o cidadão vive na cidade, né? O ente federativo municipal ali, né, o subnacional municipal, ele tem ali um papel importante, porque é o dia a dia do município, né? É o trânsito que ele pega, é a sua rua iluminada, é a segurança ali, né, e a iluminação traz muito esse conceito da segurança, e por que não, né, com um instrumento já instituído, já reconhecido, e bastante seguro que temos a COSIP, financiar a possibilidade de novas soluções que vão se acoplar nesse sentido. Então esse caminho é muito importante, a Caixa tem atuado ali por direcionamento do PPI, no contexto das PPPs municipais, né, e achou importante, inclusive porque o FEP tem um papel importante de desbravar novos setores, né, e tem agora um olhar caminhando para a educação infantil. Nós temos um chamamento recente para a educação infantil, dando um passo mais consistente agora para a alocação social, né, chamando mais 10 projetos aí para alocação social. Já um conceito bem consolidado em resíduos sólidos urbanos, água e esgoto também com iniciativas já, né, aprimoradas. Mas a gente precisa olhar, temos novos desafios pela frente na área de saúde, inclusive recentemente, né,